Hoje a SPM+ conversou com Mário Sérgio Cortella, o convidado especial do segundo Fórum de Educação aqui na SPM São Paulo. Confira. Educar para diferenciar ou para conviver? As duas coisas. Aliás, é preciso cada vez mais que a gente seja capaz de reconhecer as diferenças sem elogiar as desigualdades. Por exemplo, homens e mulheres são diferentes, não são desiguais. Brancos e negros são diferentes, não são desiguais. Sudestinos e nordestinos são diferentes, não são desiguais. Por isso, a convivência boa, saudável, é aquela que valoriza a igualdade sem deixar de reconhecer as diferenças. E a educação tem também essa tarefa, isto é, elevar o conjunto de homens e mulheres para uma condição de vida que seja mais saudável coletivamente. Afinal, qualidade não pode ser privilégio. Mas ainda assim, a educação, quando ela toma aspectos tão técnicos, ela não acaba por fazer um caminho de muito mais diferenciação do que a convivência? Ainda, mas não para sempre. Mas é preciso não confundir educação com escola. A escola é um pedaço da educação. A educação é um fenômeno muito mais amplo, que envolve a família, a mídia, a igreja, o grupo de amigos, o sindicato, e também a escola. A escola, sim, é um elemento que muitas vezes diferencia desigualzando, né? Para dizer, em vez de dizer desigualando, desigualzando. Agora, a educação em geral, não necessariamente. É interessante que o senhor fale da escola, porque como a escola pode acompanhar hoje o mundo com uma grande variedade de fontes de informação, como a escola consegue acompanhar isso para educar? Ela precisa ensinar aos alunos que não se pode confundir informação com conhecimento. Por exemplo, a internet é um estupendo meio de acesso à informação, mas ela não gera conhecimento por si mesma. Tem muita gente que diz que navega na internet, não é verdade, uma parte naufraga. Isto é, ele fica tão colocado, sem ter clareza do para onde quer ir, que ele se afunda, né, dentro de um mar de informações. A escola, portanto, tem que trabalhar com as pessoas a ideia de critério para separar informação de conhecimento e transformar informação em conhecimento. E para isso precisa autonomia e critério de escolha. Sim, a grande diferença seria o critério, então, o método. Claro, a tarefa da escola é oferecer autonomia, né? A escola não deve ser adestramento, não é domesticação, né? Não é mero treinamento. O treinamento também faz parte disso, mas é muito mais amplo. E o papel do professor nesse contexto? O professor é alguém que conduz um processo, tem responsabilidade sobre ele, não pode dele abrir mão, mas também ele não é o único que detém o conhecimento. Paulo Freire dizia, está lá na Pedagogia do Oprimido, é um título, aliás, de uma subparte, ninguém educa ninguém, nem ninguém se educa sozinho. As pessoas se educam reciprocamente numa relação de convivência. E nessa hora, claro, o professor tem a responsabilidade, mas tem que saber que não é o único que sabe. Tá. E hoje o jovem? O jovem, a impressão que temos é que o jovem ele entra mais imaturo na universidade, porém, muitas vezes com conhecimento técnico, línguas, as escolas de base, que se é que a gente pode falar, as escolas de base, preparam muito bem esse aluno. Mas porém ele é mais imaturo. Como a escola... Como é educar nesse contexto? Nós tivemos um alongamento do tempo de vida das pessoas. Quando eu estava na escola, o tempo médio de vida de um ser humano, né, era de 60 anos. Hoje é de 79. Em algumas regiões, 75 na média brasileira. Portanto, houve um alongamento do tempo de vida. A noção de adolescência hoje ela é tratada como estendida até por volta dos 30 anos. Um jovem hoje de 25 anos, ele está apenas em 1/4 da vida dele. Alguém como eu, aos 20 anos, na faculdade, estaria em 1/3 da vida. O que significa que a mudança desse perfil nem sempre foi acompanhada pela escola. Não é que o jovem entra mais imaturo no dia a dia, é que ele tem menos requisitos hoje do que se tinha num tempo em que a vida era mais compacta. Mas a sociedade cobra dele também, tanto quanto na mesma época do senhor, não? É uma parcela da sociedade, porque uma boa parte da sociedade nem tem acesso a esse tipo de percepção. Portanto, aquela parcela que é escolarizada, ela cobra e precisa cobrar, né, que ele tenha maior condição. Mas é a tarefa da escola ajudar a família a formá-lo nessa direção. E como construir uma existência menos confortável? É aquele ou aquela que não fica tão satisfeito com aquilo que é, isto é, que recusa a mediocridade, que é capaz de saber que excelência é quando você excede, quando vai além, quando procura ultrapassar o óbvio. E nessa hora vale para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E a ideia de não nascer pronto, que o senhor coloca sempre, ela pode ser tida, não vista, mas tida como um contraponto a esse imediatismo da contemporaneidade? Sim, porque há uma ideia que é muito confusa, que é lidar, de um lado, velocidade como se fosse pressa. Pressa não é sinônimo de velocidade. Fazer apressadamente não é fazer velozmente.
né? A ideia de pressa é tamanha que as pessoas hoje elas têm uma vida miogizada, né? Como se tudo fosse miogizado, é instantâneo. Nesse sentido, até cursos, você tem algumas unisquinas aí pelo mundo que oferecem curso superior em 2 anos. E dizem que você inicia junto à pós-graduação, quer dizer, isso é a miogização, né, da formação científica. Você tem isso dentro do casamento, da relação do ficar, isso dentro da frequência a cultos, da literatura dinâmica, quer dizer, você imagina que maluquice é alguém fazer curso de leitura dinâmica se um dos grandes prazeres da vida é exatamente a leitura que você frui demoradamente, né? Por isso é uma confusão tola. É o aprender pelo processo, então, né? Não pelo fim, necessariamente. Sim, o fim também é necessário, mas ele é só o ponto de chegada. É necessário olhar o princípio, que é o ponto de partida. Tá, uma última pergunta. O que é mais para você? Mas para mim é recusar a mediocridade, é ser capaz de ir além daquilo que nos constrange, nos imobiliza e nos conforma dentro dos modos como as coisas são. É preciso pensar que o mais é aquilo que nos leva em direção ao melhor, em vez de nos repousarmos dentro do possível.